Olá, boa tarde. Estou então aqui para a oitava oficina do terapeuta ou da terapia, que tem a ver com o consultório, não é? Basicamente, e por isso, em vez de ser só o consultório, eu resolvi pôr aqui também o terapeuta ou a terapia, para incluir todas as terapias, inclusivamente as terapias holísticas. Estamos aqui na energia de Escorpião. E, portanto, os fundamentos do conhecimento da intimidade como instrumento da criação da família. Temos estado a trabalhar, ao fim e ao cabo, aqui numa série de áreas de relacionamento, ou áreas relacionais, oficinas relacionais, lojas relacionais, não é? Estas áreas de conhecimento que foram o palco, a clínica, a firma ou a empresa e agora o terapeuta ou o consultório, que realmente têm que ver todas elas com a relação com o outro, mas esta especialmente com a relação íntima. E aqui eu diria mesmo entre homem e mulher, ou entre família. Homem e mulher é estereótipo também, porque hoje em dia temos famílias que são famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. E essas realidades têm também que ser integradas aqui, não é? No terapeuta. Aliás, existem alguns filmes, e eu sou um cinéfilo, e vocês têm-se apercebido disso, e um filme que eu gosto muito é O Azul é a Melhor Cor, não é? Em que trata também de uma relação homossexual feminina. E é muito interessante perceber como esses princípios de saber cuidar do outro e cuidar de nós, com aquela identidade ou aquele aspecto identitário do respeito que nós vimos na terapia, que nós vimos na firma, não é? Nós vimos claramente na firma, encontramos aqui no terapeuta ou na terapia ainda mais acentuado, porque se ali estávamos na comunicação aqui, na comunicação com base no plano mental, nas ideias e nos negócios, aqui estamos focados sobretudo na parte emocional, na parte da memória e do trauma, mas partilhado a partir do outro. É por isso uma área interessante, e daí os fundamentos do conhecimento da intimidade como instrumento da criação da família. E vamos desde já começar então com o conceito de oficina, conhecer o outro, os valores da terapia, conhecer o desafio, não é? Técnicas de desenvolvimento da percepção, que depois temos aqui o terapeuta de topo, não é? Digamos assim, que está aqui, tal como tivemos o educador de topo quando estávamos a pensar na casa 4 do infantário, aqui na terapia, no terapeuta ou no consultório, é sem dúvida as técnicas de desenvolvimento da percepção, não é? Que o fundam. Portanto, o conceito de oficina, conhecer o outro, quais são os valores da terapia, conhecer o desafio, e portanto é um pouco o cardápio habitual que eu vos trago. A organização, a estrutura é normalmente a mesma, e trago mais uma vez aqui sempre um texto. Desta vez escolhi o texto de uma amiga conhecida, Conchi Silva, no livro dela Fissuras, e este é do texto Há Palavras. E fala muito do que está por detrás da própria palavra, e quando falamos na oficina 3 da redação, falámos da palavra de um ponto de vista dos irmãos, de um ponto de vista da comunicação, do chegarmos a um conteúdo. Aqui falamos do sentimento por trás da palavra, não é? Portanto, e daquilo que é, no fundo, a dor, aquilo que é a memória e aquilo que é o trauma que muitas vezes está associado. E acaba por ser isso, não é? Ou seja, o enganar, o corromper, o contaminar, ou seja, tudo aquilo que muitas vezes nós não gostamos, aquilo que muitas vezes varremos para debaixo do tapete e que tem a ver com isso, e é isso que quando estamos em terapia tocamos, não é? O nosso lado mais escuro, que é também o lado mais escuro do outro. Da morte, da destruição, do suicídio, daquilo que, ao fim e ao cabo, muitas vezes congelamos e que tem a ver com os traumas não resolvidos, nós e do outro. E é disso, do que está por trás da palavra, daquilo que é o sentimento profundo nosso e do outro. Porque é nesta consciência do nós que é partilhada, não é? No fundo, é uma consciência da palavra partilhada que está aqui em causa. Portanto, ciclo de 12 oficinas, áreas de vida correspondentes às 12 energias, matriz do zodíaco como metamodelo, mas depois de uma perspectiva de uma linguagem essencialmente
prática, pragmática ou operativa. 12 programas distintos, webinars sucessivos, onde procuramos, obviamente, associar técnicas de coaching e programação neurolinguística. Oitava oficina, Energia de Plutão, Deus da Morte, responsável pelo fim dos ciclos e sexualidade. Trabalhar em intimidade é escutar o outro através de um processo emocional ativo com o outro na confrontação de ideias para esculpir o discernimento através das metas. Cada oficina trabalha um tema, que é a nossa capacidade de sentir o caminho do outro e respeitar a identidade do outro ser humano. Trabalhamos a nossa armadura, o processo interno, com a frontalidade e a transformação nossa e do outro, ou seja, a identidade levada ao nível do sentimento e à consciência de nós. Temos aqui um terapeuta, nova sessão, aqui coletiva de terapia. Escutar ativamente o outro, perceber onde se encontram as fraquezas ou forças, os desafios, as oportunidades, um processo de autossugestão, não é? Exercício de mentalização repetido, ao acordar e ao deitar, reprogramar a linguagem interna, portanto fazer um bocadinho de modelagem ou reconhecimento das características que se encontramos em pessoas de referência, de excelência, que devem ser copiadas também neste contexto. Acolhimento das dificuldades de diálogo não violento interno, divisão por etapas, os pequenos passos, o autocuidado, a gratidão, a criação de um panorama social, ou seja, todo este trabalho que temos que ter sempre em cada uma das oficinas, mas aqui submetido ao tema específico de conhecer o outro e de respeitar o outro e de perceber os nossos limites e perceber os limites do outro. Perceber exatamente aquilo que nós trazemos para a relação e aquilo que o outro traz para a relação, que não é exatamente a mesma coisa. E ter esta noção, esta ideia, este princípio, este valor de ser capaz de ver o outro como diferente de nós, mas complementar a nós, é uma base essencial para nós podermos desenvolver o nosso trabalho, para podermos evoluir e para realmente as coisas poderem fazer sentido. E, portanto, é este trabalho que nós procuramos aqui vir trazer e que, sem dúvida alguma, é a mais-valia que se encontra nesta oficina. Portanto, conhecer o outro, portanto, mais uma vez o tal trabalho de 21 dias de trabalho de comportamento, baseado numa consciência de autoanálise e introspeção, repetição de padrões de controle de impulsos, novo modelo de relação com o outro, autorrespeito para criar disciplina, desenvolvimento de uma certa agilidade mental em termos daquilo que queremos, no fundo, trabalhar para poder trabalharmos a nós e trabalhar o outro. Aqui o objetivo é que haja esse trabalho duplo, trabalho de nós mesmos e trabalho do outro, que haja sempre essa capacidade de sermos na construção com o outro. É muito esta ideia, não é? Ou seja, nós temos a nossa própria identidade, o conhecimento da nossa própria evolução, temos uma casa 4, um conjunto de transformações que operamos nas nossas memórias e nos nossos traumas, mas agora temos o outro traz-nos também a parte dele, traz-nos também aquilo que vem dele, e aqui temos também uma forma de serviço ao outro, através da compreensão e entendimento do que o outro nos traz. É uma outra forma complementar através do sentimento, já não das questões concretas de realização, mas através da compreensão do sentimento, do nosso e do outro, da nossa criança interior com a criança interior do outro, que aliás já não está só a um nível de comunicação, está a um nível do emocional, do que se sente, daquilo que nos toca. Escuta ativa permanente através da frontalidade, transformação e exercício de paciência. Trago-vos aqui um filme que para mim me tocou muito quando o vi pela primeira vez, chama-se Sweet November, Doce Novembro, e fala muito de uma rapariga com cancro, mais uma vez a temática do cancro, e de um rapaz que era publicitário e que punha a vida dele em primeiro lugar sempre, e que de repente percebe que tem ali uma pessoa diferente. Aqui temos duas pessoas diferentes, porque era isso que eu queria trazer. Ou seja, se calhar numa relação, digamos, na ótica do palco, tem que haver um equilíbrio entre A e B, de alguma forma, em termos de energias que se têm que desafiar e complementar. Temos a mesma complementaridade a um nível da construção e da atenção naquilo que foi o Faultings in Your Stars, apesar de ambos estarem a lutar pela mesma sobrevivência e no mesmo pé, digamos assim, e na atenção que têm que ter mutuamente. Temos no Segredo do Meu Sucesso também uma dimensão de ambos estarem a lutar por construir um negócio, não é? E, portanto, acaba sempre por haver, de certa maneira, uma posição de complementaridade, de serviço, mas em que ambos estão a um nível, digamos, idêntico ou de proximidade.
Aqui é mesmo romper, ou seja, com esse espelho, digamos assim. Temos duas pessoas totalmente diferentes em maneira de estar, de viver, e ainda assim a capacidade de ir ao encontro do outro. Porque o que é importante nesta oficina, que tem a ver com o terapeuta, com a terapia, com o consultório, é a capacidade que temos de ter de perceber o outro como diferente de nós, mas ainda assim valorizar e perceber que dentro de tudo aquilo que o outro tem, existe um caminho que é o dele, e o respeito pelo caminho que é o dele. E o Sweet November não é uma história de terminar bem, não termina bem, não é uma história, é uma história de, digamos, de no final cada um seguir o seu caminho, mas fortalecidos por aquilo que foi o tempo que tiveram. E esta capacidade de percebermos que somos por nós, mesmo na relação de serviço, e que as coisas podem terminar bem ou mal, mas o importante é que enquanto existem e duram, nós fazemos significado e nós transformamos e crescemos e evoluímos, e que isso é o mais importante do que qualquer outra coisa. E o Sweet November trata disso, duas pessoas frágeis, cada uma à sua maneira, porque todos somos frágeis, cada um à sua maneira, ele se calhar mais focado no tal lado egóico, ela se calhar mais corroída por uma doença que a fazia duvidar dela mesma, mas foram um para o outro durante o tempo em que estiveram juntos aquilo que tinham que ser. E, portanto, esta é uma cena introdutória em que ele vai procurá-la a seguir. Eles estavam a fazer um exame de carta para revalidar a carta e depois ele repara nela, vê, escuta, interioriza como ela estava e vai ao encontro dela para tentar perceber o que é que estava a passar. Got the job, didn't you? Best offer anyone ever made me. So when do you start? We had a little problem agreeing on that. He suggested immediately. I suggested. Yeah. Yeah. E um bocadinho aqui. Portanto, valores da terapia, ou do terapeuta, ou do consultório: constrói, destrói, esmiuça, e a tal responsabilidade sexual ou íntima. Aqui mergulhamos mesmo já na questão sexual e íntima, e nesse tipo de responsabilidade em relação ao outro, porque vamos a fundo, não é? Há aqui uma relação profunda com o outro e que tem que ver sempre com o aspecto sexual, com o aspecto familiar mais profundo. Então constrói, que é a capacidade de executar de forma lenta e ritmada exercícios de reconhecimento do outro, ou seja, a capacidade de escuta profunda ativa, direcionada à percepção do outro a partir do sentimento, daquilo que ele nos mostra, não na aparência, mas na sua mais profunda natureza, naquilo que são as suas limitações, as suas inibições, as suas dores. É como o próprio escorpião, não é? Que fura os pontos essenciais vitais, atinge os pontos essenciais vitais. E, portanto, é essa capacidade de análise que tem o Virgem, essa capacidade de comunicação que tem o Balança, é a capacidade da própria pessoa ter a energia interna para sair como no palco, mas vocacionado ao aspecto determinante, àquele aspecto que realmente marca aquela pessoa. E essa escuta do sentimento, do trauma do outro, daquilo que é a dimensão da memória do outro, que é essencial para construir. Depois destrói, que é também dizer ao outro: esse é o teu lado, mas este é o meu lado, ou seja, a capacidade de entrar em zona de destruição dos medos dentro de si, para também fazer com que o outro possa destruir as barreiras dentro dele. Isso permite esmiuçar. O momento de esmiução ou fusão ou desmiuçar tem a ver com a agilidade emocional para compreender onde começa o meu espaço e começa o espaço do outro. Perceber o que é meu, o que é do outro, mas ao mesmo tempo ter essa capacidade de identificar, ser franco, mas com respeito pelo outro, com respeito por aquilo que o outro é e por respeito por aquilo que nós somos. E esse aspecto é absolutamente essencial, porque só a partir daí verdadeiramente pode haver uma responsabilidade sexual e íntima. Controlar a agressividade, porque ela é natural e explode a partir do momento em que nós entramos naquilo que são os dramas profundos de um lado e do outro.
desenvolver uma capacidade de aceitação e complementaridade com o outro que leva à fusão e à família. Acima de tudo, ser capaz de administrar o espaço do outro com respeito íntimo. Aqui não estamos a construir empresas, nem estamos a fazer atuações em palco, muito menos estamos numa clínica em que estamos num serviço que por vezes pode ser distante, do ponto de vista em que eu penso na minha saúde e na saúde do outro, mas respeito um espaço que aqui existe a um outro nível, há um respeito pela identidade de cada um, mas há uma fusão. E quando nós falamos em fusão, nós falamos em estar completamente com o outro, ligar-se ao outro, somar-se no outro. Quais são os fundamentos do terapeuta? Qual é o seu código? Quais são os valores da terapia? Construção, destruição, esmiuçamento ou esmiuçar e intimidade. Capacidade de ouvir de forma adaptativa ao outro, nunca deixar de sentir, adequar o ritmo de aceitação do outro, desenvolver a água profunda, ultrapassando permanentemente os obstáculos internos e externos. Inteligência no movimento, desenvolvendo sensação automática do outro, para a sobrevivência à ameaça externa e interna através de uma cada vez maior consciência da responsabilidade emocional e sentimental. É aqui, este é o cerne, responsabilidade emocional e sentimental, ou seja, desenvolvimento de um critério na escolha e adaptação do sentimento ao resultado final pretendido. Nós somos a consequência daquilo que sentimos e aquilo que nós praticamos constantemente, o conjunto das 5 pessoas com quem nos relacionamos, é, sem dúvida alguma, o que marca o nosso mapa de mundo. Então, o sentimento e a forma como o trabalhamos, as emoções, as memórias, focalizam aquilo que vão ser as temáticas do nosso trabalho e da nossa vida. Se nós procuramos pessoas que são frustradas a determinados níveis, é exatamente isso que vai acontecer na nossa vida e vai ser assim que vamos ver a realidade e o mundo. Se formos capazes de encontrar, procurar e conectar com pessoas com outro tipo de energia, vamos ter. Isto não é uma visão de vampiro ou de sugar, não, porque nós temos também que trabalhar os nossos próprios traumas e a nossa própria psique e existência. Mas não há dúvida que duas realidades fundem-se. Elas têm tendência a completar-se quando estão muito tempo próximas, porque isso faz parte da nossa natureza humana, ok? Portanto, este conhecimento de como é que funciona a água e o sentimento é muito importante para perceber esta oficina. Valores da terapia, código do terapeuta e perceber aqui essencialmente um conjunto de princípios, blindar o coração aos medos, desenvolver uma mentalidade de gratidão, ter autocuidado, conhecer-se a si e ao outro e às emoções alheias, cuidar da imagem do outro, saber posicionar-se, dizer não pelo comportamento, vencer o medo de terminar ciclos e relacionamentos, criar ambiente de mudança, ser aqui neste aspecto proativo, criar um correto mapa mental de abundância e expansão, saber triunfar com novos recursos. Isto é um aspecto absolutamente essencial. Ok? Ter em contexto estes valores de construção, destruição, esmiuçamento, intimidade, enquanto valores do terapeuta, da terapia e do consultório. E, portanto, é um bocadinho como a oliveira, não é? Que eu trago aqui como imagem, não é? Nós termos esta capacidade de resistir às intempéries e aos invernos para nos desenvolvermos, sermos gratos a partir daquilo que é a essência nossa e do outro, e perceber que o outro é o outro e nós somos nós. Este aspecto de criar este mapa mental cria uma abundância cria um quadro mental, um mapa mental de abundância e expansão, ok? Mais uma passagem, quando ela está, porque ela, entretanto, tinha diagnosticado o cancro e ela resolveu tratar de animais, cuidar de animais. Então ela está a brincar com vários animais que ela cuidava, não é? Ela, no fundo, era tratadora de animais, era pet sitting, não é? Ou seja, basicamente tratava de animais, fazia esse acompanhamento e ela está na praia, no fundo, a sentir a experiência de estar vivo, a identidade dela, e a sentir a identidade dele, não é? Porque ele acaba por estar com ela. Este filme fala de uma rapariga que está em tempo terminal e estava um mês com um companheiro, com uma pessoa a quem se dedicava plenamente durante aquele período, mas depois bloqueava, ela não queria passar à fase seguinte. E nunca passa, ela tem esse limite dela mesma, mas ao mesmo tempo dava-se toda a quem estava com ela nos momentos em que estava. E portanto, isso tem muito a ver com o terapeuta, não é? O terapeuta também faz um bocadinho isto, ele vive o outro enquanto está com o outro e depois volta novamente a viver a sua vida e consegue separar o eu do outro, mas mergulhando nos traumas e na existência do outro. Mas isto é um trabalho de transmutação que eu acho interessante e que vem neste filme e que acho que tem tudo a ver com a terapia e com o terapeuta.
Always a thrill to explore new career possibilities. How much do you charge for this? I don't want to spend money Why do you do it? because I like it. You can take them off the leashes, but I'm so excited. I know. Don't tell your mom, okay? Your mom doesn't, you know. You be. You were twice till the end, and something then that it breaks. Your worst mistake accepting, and making some bad feelings, some bad feelings. It's your best. It seems your hurts, and after sex, he expects your love him all the when you were asleep, that you while you stir. When you awake and you will Always a E passamos em tempo e temos o Cavaleiro de Escorpião, Milo, aqui no seu esplendor, e passamos a conhecer o desafio. Então, perceber a psicologia que move os outros seres humanos, autoconhecimento do outro, o desafio seu e do companheiro, perceber qual é que é o quadro mental, o desafio do outro, os traumas e as dificuldades do outro, mergulhar no outro. Conhecimento do campo emocional, conhecimento das condições da mudança e ter aquela capacidade de respeito pelo outro. Eu tenho a realidade do outro, eu vou ter que também dar soluções ao outro dentro daquilo que é o quadro mental dele, mas aquilo é dele, eu tenho respeito por aquilo que é dele. É um bocadinho como eu tenho um carro que não é meu, que me é dado para eu circular com ele, eu tenho o maior respeito porque sei que aquele carro não me pertence, mas eu devo isso à pessoa que me deu aquela oportunidade de eu estar ali, de eu construir alguma coisa, de eu me divertir, etc., de trazer alguma coisa dele e fazer isto com respeito. Portanto, manipular a energia do outro ou estar na energia do outro não tem que ser uma coisa em que me beneficie a mim, muito pelo contrário, deve ser no sentido de eu ajudar o outro, de eu ter uma oportunidade de viver a vida do outro por dentro dele, porque ele se abriu e teve essa confiança. E se nós conseguirmos fazer isso com o outro, também termos a capacidade de deixarmos a nós mesmos que nos façam isso, em total confiança e em total segurança. E por isso é preciso ter uma força muito grande e ao mesmo tempo uma capacidade de discernimento exatamente de quem é o outro e de quem é que sou eu, porque para eu confiar e constituir família tem que haver essa necessária avaliação, porque eu vou confiar tudo naquela pessoa, aquela pessoa vai confiar tudo em mim. Portanto, este serviço pleno e total um do outro implica esse conhecimento das condições emocionais, da mudança, da transformação e perceber que o outro está em mutação e que eu estou em mutação, para onde é que o outro quer ir, para onde é que eu quero ir, e essa intuição e agilidade para nos adaptarmos. Portanto, mentalização do corpo para uma excelência e vitória sobre nós, aqui em conjunto, aqui no sentido do conjunto, ok? Depois, escuta ativa no conhecimento de nós mesmos através de um modelo de transformação emocional, transformar as nossas emoções em conjunto. Já tínhamos falado nisto na oficina e na loja do infantário, onde basicamente trabalhamos as memórias e os traumas de infância, mas aqui vamos trabalhá-los em conjunto. E se calhar trabalhar momentos das nossas vidas em conjunto. Por exemplo, coisas que vivenciamos em conjunto. Dentro de um casal isto é comum, dentro de uma família isto é comum. E ter a abertura de trabalhar isto, ok? Ser capaz de saber o momento de lançar mão do sentimento assertivo, daquilo que é ir buscar o sentimento do outro e declarar o nosso próprio sentimento. Desenvolver essa inteligência emocional a partir do conhecimento da realidade, direção dos sentimentos, mudança de mentalidade, modelo do mundo, para soltar a água primordial do sentimento e agilidade emocional, um crescimento através de uma adaptação constante da emoção através da espiritualidade. E isto tem muito a ver, este programa de terapeuta de topo, tem muito a ver com a relação com o outro e com o lado sexual. Então são técnicas de desenvolvimento da percepção, e nomeadamente da percepção físico-sexual. Daí a questão do prazer, da ejaculação prematura, a questão sexual, do pénis, consentimento, com prazer devido, recuperação de pausas, duração na cama do ato sexual. Portanto, isto tem a ver muito com a sexologia também, sinais que
tem que ver com a relação sexual íntima, não é? Erros no sexo, a questão da virgindade, da pornografia, da masturbação, do orgasmo, exercícios de disfunção erétil, outras formas de sexo, sexo a três, tocar a mulher de forma correta, determinado tipo de questões que muitas vezes nós não abordamos na vida, nem noutras áreas, mas que são efetivamente importantes, não é? Algumas que aqui eu deixo que vocês vejam e reflitam, não é? Também, e das quais eu vou falar aqui a um certo nível nesta oficina, não é? Que são importantes, não é? Para a relação sexual. E de alguma forma, tudo isto são situações que muitas vezes não são abordadas facilmente, não é? Publicamente, mas que fazem parte da nossa percepção sexual. Porque quando nós nos tornamos íntimos de alguém, nós temos que perceber o outro lado, o lado que a outra pessoa muitas vezes esconde, e começar a respeitá-la à mal e de alguma forma a estar com ela também deste ponto de vista, não é? Portanto, é sobre isso que incido, ok? É coaching sexual, basicamente, o que eu proponho aqui, e de desenvolvimento dessa mesma percepção, ok? Do aspecto sexual, físico da relação, que depois ajuda também na família, ok? Níveis de desenvolvimento, eu e o outro, família, sociedade, complexidade de relação, identidade partilhada, chegar ao nós, intimidade e transformação, olhar o outro com o coração. Este aspecto do coração é muito, muito importante e basicamente era isto que eu vos queria trazer aqui na oficina do Escorpião. Temos aqui mais, portanto, luta para descobrires a essência do outro em ti. Este filme é interessante porque ele no final descobre que ela efetivamente escondia a questão do cancro, e portanto há ali uma luta muito grande para ela revelar aquilo que estava realmente a passar, e ele queria muito essa proximidade, queria constituir família, queria isso tudo, mas havia qualquer coisa que ele sabia que estava a ser escondida e que ele acaba por descobrir nesta cena, não é? Que está a ter um problema de crise portanto, cancerígena, não é? Ou seja, está a ter um episódio e portanto acaba por haver essa situação. E portanto acaba por ser um bocadinho o que acontece aqui, não é? Ou seja, ele deita fora os telemóveis, as coisas todas, e ela diz que não pode, e ela esconde-se, e é aqui que ele acaba por descobrir os comprimidos, e portanto ao fim e ao cabo a razão pela qual ela escondia a intimidade dela e quem ela verdadeiramente era, em sentido de que ela estava doente. E tudo isto não podia ficar escondido, não é? Isto era a base daquilo que ela tinha que revelar. E basicamente é isto. E queria-vos agradecer por esta oportunidade de vir aqui falar mais uma vez de um tema que eu gosto, tudo uma área também interessante, que é o terapeuta, a terapia holística sexual, o consultório, todas essas áreas regem-se muito por gerir a intimidade, relacionar na intimidade e ter essa capacidade de expor a intimidade sem qualquer tipo de limitação ou liability. E basicamente era isto que eu vos queria dizer, e vemo-nos obviamente para as próximas situações, ou seja, as oficinas coletivas ou as chamadas, terminamos assim as oficinas relacionais, e vamos então depois ver então as oficinas superiores, as chamadas oficinas sociais, e aí terei já um figurino um bocadinho diferente para as mesmas. Portanto, até lá, espero que tenham gostado desta oficina e que efetivamente também depois leiam os textos, vejam os PowerPoints e divirtam.